Tudo bem, Alan? Boa tarde. Bem, boa tarde. O Alan, eu estava falando agora para o Juninho, né? A gente, claro, tem que fazer uma avaliação um pouco mais ampla, né? Porque é 2 jogos apenas, ainda tem questão física, tem questão de entrosamento, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de fazer uma avaliação com relação ao que o time joga. Mas o torcedor, ele faz uma análise mais na paixão, né? E a gente sabe que, às vezes, a análise na paixão, ela não tem muito... o cara não pensa muito em outros fatores. Essa pressão que o torcedor já faz em um início de temporada em 2 jogos, não venceu, para ele no Campeonato Paranaense o time tem que passar por cima de todo mundo, preocupa um pouco os jogadores para uma primeira partida em casa? Cara, o torcedor tem razão, porque o torcedor ele sempre está em busca de resultado e ao meu modo de ver, eu costumo olhar no geral, tem início de temporada, tem as viagens que a gente fez, né? A gente ficou na pré-temporada fora um tempo, depois pegou 2 jogos seguidos, voltou de ônibus, enfim. Tem a falta de entrosamento também, início de temporada, mas eu tiro alguns pontos positivos da nossa equipe. A gente tem um clássico agora que é um jogo que é concentração, é na nossa casa, mas como eu falei, o torcedor está sempre em busca de resultado, porque ele quer que o time vença. Eu não gosto muito desse ditado, mas no futebol é real, né? Porque eu gosto de vencer desde o início. Mas não importa como começa, o importante é como termina, né? A gente teve, se eu relembrar agora, a gente teve um Internacional que começou ano passado muito bem, o brasileiro acabou caindo. Então eu penso positivo, tirando essa reflexão para que a gente está iniciando um campeonato com 1 ponto em 2 jogos, mas a gente tem agora um clássico para que a gente possa reverter toda essa situação, para que a gente possa seguir em frente. Você acredita que essa falta de paciência até da torcida se deve também à campanha do time nos anos anteriores? Faz sempre que não é campeão paranaense, eliminado da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro lutando aí nos últimos anos para não cair. Tudo isso influencia também, Alan? Cara, eu vou para minha 3ª temporada aqui no Curitiba e venho ouvindo isso bastante tempo. Isso me incomoda bastante. Mas no futebol eu aprendi com alguns treinadores que não é falando, né? A gente tem que trabalhar. O Muricy mesmo sempre falava, aqui é trabalho, e eu trabalhei com ele. O futebol não é com a boca e sim com a perna. Então, cara, trabalhar, o máximo trabalhar para que a gente possa sair dessa situação, buscar a nossa primeira vitória na temporada, encaixar o time para que a gente possa, o nosso primeiro objetivo ser alcançado, que é ser campeão paranaense, e fazer um brasileiro que a torcida do Curitiba, o clube, a imprensa espera, porque o Curitiba é grande. O Paraná trouxe mais de 20 jogadores para essa temporada, né? E começou vencendo. Jogou em casa as 3 primeiras partidas, mas venceu pela Primeira Liga e venceu as 2 pelo Paranaense. De alguma forma, esse início do Paraná surpreende o Curitiba ou surpreende você? Cara, ajuda bastante, assim, eles jogaram 3 partidas em casa, fisicamente, psicologicamente também ajuda. Particularmente, eu não vi o time do Paraná ainda, só que traz confiança, né? Essas 3 vitórias que eles tiveram, 3 vitórias que eles tiveram em casa. A gente jogou 2 jogos fora, como eu falei, viagem muito ruim, cansativa demais. Mas agora não tenho o que falar, é trabalhar. O clássico é um jogo de detalhe, de concentração. E a gente sabe que toda a estatística não vai para dentro de campo. E a gente vai fazer o máximo para quebrar essas 3 vitórias deles. Alan, como é que vocês pretendem lidar com a pressão da torcida? Porque a torcida ainda não viu o Coritiba jogar, mas também não está tão confiante assim, né? Cara, até o Paulo Carpegiani fala, né? Quem joga time grande tem que ter essa pressão nas costas, né? Porque o time é grande e tem que estar lá em cima. E o jogador tem que ter personalidade. Se quer jogar campeonato de Série A, tem que estar com essa pressão. Porque se não quiser pressão, é melhor ficar em casa jogando pelada com os amigos, churrasco. E isso é a nossa vida, né? Como eu falei na minha primeira entrevista, eu estava sentindo falta dessa pressão, estava muito tempo em casa, 4 meses em casa,
estava precisando disso, de me incentivar a trabalhar, a querer mais, a querer mostrar o meu trabalho para a torcida, para o meu futebol para o Brasil, para o mundo. Então, é isso que me incentiva a fazer mais dentro de campo, a poder correr e a poder levar o leite da minha filha para casa. Alan, duas perguntas. Uma, tudo leva a crer que hoje o Carpegiani deve fazer um treino mais fechado, a gente não vai ter muito tempo para fazer imagem, vocês treinando. Eu queria saber da tua parte se você acha que isso funciona, se é válido para vocês, atrapalha, se nesse momento pré-clássico é importante ficar mais reservado. E você disse que não acompanhou muitos jogos do Paraná, mas talvez você tenha ouvido falar do Ítalo, ele deu uma lambreta esses dias no cara do Foz. Eu queria saber como que é a reação do jogador, se ele vier para dar uma lambreta em você. Eu, nas minhas peladas, não deixo o cara completar. Como que é? Se ele vier para dar uma lambreta em você, o que você faz? Cara, isso de treinar assim, sem imprensa, é natural, né? Não é só aqui, em outros times, no Santos, quando era clássico, acontecia. O treinador tem várias formas de jogar, tem vários jogadores que ele pode optar, então ele quer fazer um trabalho para que no clássico ele chegue de uma forma assim mais privada. Eu acho bastante natural isso. Sobre o Ítalo, eu vi o lance, eu acho que só nos melhores momentos dele, vi muito talento ali nele, naquela jogada, que ele possa fazer mais e mais, que o futebol brasileiro é isso e precisa de atletas assim, né? Eu ouvia, eu acho que foi em 2012, um observador do Real Madrid, que numa oportunidade aconteceu um lance comigo lá, ele falou para mim, cara, o que está faltando no futebol brasileiro é que acabou os campinhos de rua. Tem muito condomínio, muito prédio, os meninos estão em escolinha, em playground. O que está faltando é os meninos jogar descalço para fazer isso. Então eu vejo isso aí nele naturalmente. Eu acho que é um menino de muita humildade, que começou igual a mim, jogando na rua. Então essas coisas, essa ousadia, eu acho que vem do futebol assim de rua. Alan, queria que você falasse sobre um companheiro de time e também do treinador. Os dois têm recebido algumas críticas, o Edinho dentro de campo e o Carpegiani fora dele. O Carpegiani, pela escalação de alguns jogadores que a torcida não gostaria que estivessem entre os titulares, o Edinho é um deles. O que você pode falar para a torcida a respeito dos dois, do trabalho que tem sido feito, o Edinho agora como seu companheiro ali de meio de campo e do próprio treinador nesse início de temporada? Sobre o treinador, a nossa cultura no Brasil é bem vista como isso aí. O resultado interfere muito. O treinador, o Carpegiani é um grande treinador, já mostrou isso. Então, os resultados vêm trazendo crítica e é natural não só para ele, mas sim para todo o elenco. Sobre o Edinho, eu não preciso falar. O cara foi campeão mundial, jogou em time grande. Então, como qualquer outro clube, quando não vem resultado, vem críticas, vem pessoas, assim como já foi eu em algumas situações, de ser criticado, de ser apontado, mas eu creio que uma vitória no final de semana vai acabar com toda essa situação. Alan, você acha que um dia vai se mudar um pouco essa cultura de repente supervalorizar o treinador numa vitória, mas cobrar também às vezes demais do treinador numa derrota? Porque às vezes acontece uma derrota por um erro tático, um erro de posicionamento de jogador, né? Mas às vezes acontece uma derrota por erro individual, por falha individual mesmo, que também pode acontecer, porque é um jogo, enfim, alguém tem que errar para o outro ganhar, né? Você acha que um dia vai mudar, por exemplo, assim, depois de um jogo, ao invés de ir o treinador para falar do jogo, ir um jogador mesmo, falar em nome do elenco, assumir uma responsabilidade, ou falar de uma vitória? Você, como atleta, você acha que essa cultura ou falta de cultura do futebol brasileiro pode um dia mudar, não? Eu acho que aqui no Brasil vai demorar muito, porque a gente é muito impaciente, né? A gente quer as coisas muito rápido. Até tirando do esporte, a gente quer comida no micro-ondas, quer que o elevador desça do 15º para o térreo muito rápido. Então, a gente é impaciente.
E no futebol também é assim, a gente quer resultado. Já conversei com outros jogadores, amigos meus que estão na Europa, que estão na Ásia, falam que tipo perde 5 jogos e a torcida, a diretoria tem total apoio do treinador e vice-versa. Então o cara tem total confiança de manter a filosofia, a teoria de trabalho que ele pensa e continuar, e uma hora vem resultado. O jogo de domingo é muito importante, é um clássico e pode refletir também no jogo daí da quarta-feira, do dia 8 pela Copa do Brasil, que daí sim, na Copa do Brasil é um jogo só, né? Se ganhar, passa de fase, se não ganhar, já dá adeus à competição. Então, de repente, uma vitória, uma boa, ou se não é, de repente não vier a vitória, mas uma boa atuação do time, um encaixe bom do time, pode dar confiança para o jogo da Copa do Brasil? Sim, demais. A vitória no futebol é a solução dos problemas, né? O time ganhou, acho que está tudo certo para a nossa cultura. E eu acho que uma vitória no Clássico vai trazer confiança para a gente ir na Copa do Brasil, sendo muito difícil, um jogo só, fora, e pode tudo acontecer. E como a gente já comentou, nessa fórmula aí vai cair muito grande, que vai estar jogando fora contra o time pequeno e não vai conseguir um empate, vai tomar 1-0, eles vão se fechar. Mas a gente está trabalhando e torcendo para que a gente faça um bom trabalho no domingo e saia um resultado bom para que a gente vá para a Bahia também e traga a classificação.